Olá, graça e paz, sou o pastor Darcy Zborowski Jr. e sempre para mim é uma alegria, junto com você, compartilharmos da palavra de Deus, crescermos no conhecimento do Senhor e aprendermos muito com o que Deus tem preparado para nós. Nessa semana estamos vendo sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade, e sabemos que vivemos ansiosos. Os nossos dias, a rotina de vida, as preocupações com a vida trazem muita ansiedade ao nosso coração. Hoje quero compartilhar com você como tratar da ansiedade, da preocupação pela subsistência da vida. Quem sabe você esteja desempregado, ou você conheça alguém que esteja desempregado e há muita ansiedade pela subsistência da vida. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante, a palavra de Deus reconhece a ansiedade nessa vida. Tanto que o texto começa dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso traz ansiedade. Acabamos por ficar ansiosos quando nos preocupamos com a subsistência da vida. O que comer, o que beber e o que vestir. A palavra de Deus tem orientação para lidarmos com essa ansiedade, para lidarmos com essa preocupação. Vamos olhar para o texto e permitir que a palavra de Deus, o próprio Deus, fale ao meu coração, fale ao seu coração neste dia. Palavras de Jesus ensinando lá no Sermão do Monte, os seus apóstolos e discípulos a não andarem ansiosos na sua vida com respeito à subsistência da vida. Jesus ensinando, ele diz: primeira coisa que vocês devem fazer, observem como Deus é um Deus provedor. E aí Jesus diz: observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Você tem oportunidade de observar algum pássaro comendo pela manhã ou no final da tarde? Você já percebeu como há sempre alimento para ele, para os seus filhotes, para todos? Isso é providência divina. A Bíblia reconhece que as aves dos céus têm alimento porque Deus provê. E aí Jesus, então, ao dizer que eles deveriam observar as aves dos céus, ele diz assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora olhe para você. Você vale mais do que aves dos céus. Jesus morreu por você, não morreu pelas aves. Foi a você e a mim que foi colocado a imagem e semelhança de Deus, não as aves. É para mim e para você que existe a palavra de Deus, não as aves. Por isso a Bíblia diz: não valeis mais vocês do que as aves dos céus? Mas Jesus continua. E aí ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra de Deus continua e diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado era a medida menor no contexto da vida de Jesus no primeiro século. Um côvado equivale mais ou menos a um palmo da nossa mão. Jesus está dizendo: por acaso podemos acrescentar a menor medida aos anos da nossa vida? Não. Jesus está dizendo: confie no Senhor. E ao que haveis de vestir, por que se preocupar com a vestimenta? Olhem, considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Você já fez algum estudo para descobrir qual eram as roupas do rei Salomão com toda a sua riqueza? Eu fico imaginando todas as capas coloridas, cheias de pedras preciosas, portentosas, lindas, belas, que Salomão teve na sua glória, na sua riqueza. Jesus está dizendo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Minha esposa gosta muito de lírio. E geralmente nós olhamos para lírios em jardins, em lugares onde muitas vezes vendem-se flores, numa pintura, num quadro. Lírio é muito bonito. Vemos lírios brancos, amarelos, lindos. A Bíblia está dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Jesus está dizendo, descansem. Se Deus veste os lírios, quanto mais a nós que valemos mais do que os lírios. Mas o problema é que muitas vezes temos uma fé pequena que nos faz preocupar, que nos faz termos ansiedade por aquilo que vamos vestir. Então Jesus diz, portanto, porque vocês valem mais do que os lírios, porque nós valemos mais do que as aves, não vos preocupeis, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe qual é a verdade bíblica? Quem se preocupa, quem fica ansioso, é quem não confia na providência, no cuidado e na própria palavra de Deus. Se Deus está falando que eu valho mais do que as aves dos céus e os lírios do campo, e que por valer mais, Ele vai suprir as minhas necessidades, porque supre as das aves dos céus e do lírio, eu só tenho que descansar. Na verdade, ansiedade, segundo o texto aqui, preocupação, é coisa de pagão, é coisa do paganismo, não do cristão, não daquele que confia no Senhor. E a palavra de conforto é, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Num paralelo aqui no Sermão do Monte, a palavra de Deus diz assim, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se o teu filho te pedir peixe, você vai dar cobra a ele? Se o teu filho te pedir pão, você vai dar pedra a ele? Não. Se nós, que somos pecadores, fazemos o bem, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então descanse no Senhor. Não fique ansioso, preocupado com o que você haverá de comer, de beber ou de vestir. Na verdade, a minha ação deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas, comer, beber e se vestir, nos serão acrescentadas. E aí Jesus fecha essa questão de ansiedade dizendo assim, portanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus problemas, os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Hoje, o que eu e você devemos fazer é descansar, sabendo que o Senhor, Ele vai cuidar de mim. Ele tem cuidado de mim. E através da minha oração,
Eu vou colocar diante de Deus as minhas necessidades. E Ele, como Pai Celestial, Ele há de prover, segundo aquilo que eu preciso e que você precisa. Você crê nisso? Então descanse. Descanse no Senhor e permita que o Senhor lide com todas essas questões na sua vida. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Querido Pai Celestial que conhece as nossas necessidades, agora entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, rogando em nome do Senhor Jesus, que o Senhor proveja, que o Senhor satisfaça, segundo a Tua vontade, a necessidade de cada um desses que nos acompanham pela TV Alfa Ômega, neste momento de reflexões bíblicas. Pai, eu peço por esses que estão desempregados, os que nos ouvem e os que não nos ouvem, que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar e feche aquelas que ninguém deve manter aberta. E que haja, Senhor, toda a direção do Senhor na busca do seu trabalho e no lugar de um sustento. Enquanto isso, peço que o Senhor, através da sua graça e da sua misericórdia, continue provendo, Senhor, toda a satisfação das suas necessidades. Rogamos por todos nós, ajuda-nos a descansarmos em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus cuidador e há de cuidar de cada um de nós no dia de hoje. Rogamos por nós, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu desejo e minha oração é que você, todo dia, viva a paz de Cristo, que excede todo sentimento, todo pensamento, toda ansiedade. Tem sido importante para você reflexões bíblicas? Que seja importante para tantas outras pessoas. Divulgue, compartilhe e nos encontraremos amanhã mais uma vez para continuarmos estudando essa palavra de Deus que é viva e eficaz. Deus abençoe você e a sua família.